Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o erro que me impediu de ser mais produtivo. E esse erro foi eu não me preocupava em cortar as distrações. Então, eu acreditava que ser produtivo não significava cortar as minhas distrações, que era possível eu ser uma pessoa produtiva e manter alguns hábitos passados, alguns hábitos que eram prejudiciais para mim, mas que era possível de alguma forma eu administrar e conseguir ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Tanto produtivo, tanto uma pessoa viciada em alguma coisa. No meu caso, sempre foi videogame. Então, eu achava que era possível eu estudar e ao mesmo tempo eu ser um viciado em videogame. Então, eu acreditava que eu era possível chegar em casa depois da aula, cansado, e em vez de jogar, eu iria estudar, porque era minha obrigação, era meu dever. E depois eu iria aproveitar uma grande jogatina com os meus amigos. Mas obviamente isso não acontecia, porque eu chegava extremamente cansado da faculdade e obviamente eu não ia estudar. Eu não ia, era muito difícil para minha mente escolher algo que era um tanto quanto difícil, era desgastante, exigia um certo nível de energia, energia mental, enquanto, por outro lado, eu tinha videogame, que era só eu sentar a bunda na cadeira e jogar falando merda com a galera. Então, mesmo eu sabendo o quão ruim era esse vício, quanto isso me prejudicava, mesmo eu sabendo que esse vício não estava alinhado com os meus objetivos, com a minha grande meta, minhas grandes vontades, eu não tinha a coragem de assumir que aquilo ali, que o videogame estava me atrapalhando e que eu precisava tirar completamente o videogame da minha vida. Não era só cortar um pouco ou limitar esse vício, porque não adiantava de nada. Eu já tentei muitas vezes não cortar esse meu vício de videogame. Eu tentei limitar, eu tentei fazer alguma coisa mais aceitável, até um pouco mais menos radical e não funcionava. Simplesmente não funcionava. Eu sabia que aquilo ali me prejudicava e eu não conseguia parar de fazer porque eu era um viciado. Então, eu finalmente entendi que eu precisava cortar de vez esse hábito e tirar ele da minha vida, tirar o videogame da minha vida. Então, o que fez mudar de ideia foi que eu estava tendo resultados medíocres. Por mais que eu estivesse me esforçando, eu estava tendo resultados medíocres. Mesmo que eu passasse um certo tempo, gastasse uma certa energia em alguma coisa, em algum projeto, eu não tinha o resultado esperado. Então, para dar um exemplo, eu peguei academia, acho que foi o quê? Ano passado, eu mesmo indo para academia, mesmo querendo ver uma mudança no meu corpo, eu não conseguia performar bem, eu não conseguia ter resultados bons. E de verdade, eu coloco 70% da culpa disso por causa dos meus vícios, por causa do vício em videogame principalmente. E você pode não acreditar, você pode achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu também era assim, eu também achava isso. Até que eu cheguei num ponto onde eu encarei o que estava acontecendo e tomei uma decisão. Foi a decisão de cortar o videogame da minha vida de uma vez por todas. E eu vou ensinar mais tarde no vídeo exatamente como eu fiz para cortar o videogame, cortar o meu vício de uma vez por todas na minha vida. Mas antes eu quero deixar bem explicado isso. Por que o videogame me atrapalhava? Porque a minha mente ela ficava dividida. Eu não conseguia entrar na academia,
fazer um treino bom, bem feito, sem sequer pensar em jogar uma vez. Não em jogar especificamente, mas pensar em jogo. Então, sei lá, eu tava jogando um jogo de RPG. Eu pensava qual chefão ia ter que matar quando eu chegasse em casa. Era esse nível. Ou então eu tava jogando um jogo de tiro, Fortnite, sei lá. Eu pensava, caralho, eu vou chegar em casa e vou jogar Fortnite, e é isso, mano. E eu não conseguia fazer um bom treino. Então, isso assim, isso é um ponto. O outro ponto, que é até um pouco mais radical e pior, é quando eu deixava de ir pra academia pra jogar. Que aconteceu várias vezes, principalmente nas férias. Porra, é assim, quando a gente torna isso mais racional, fica até mais fácil de entender, né? Porque, pensa, pra sua mente, o que é melhor? Ficar em casa, no ar-condicionado, jogando, ou ir pra academia se fuder, suar, puxar ferro? Obviamente a sua mente vai facilitar a escolha de você jogar, de você ficar em casa. Claro, você, com a força de vontade, você consegue meio que contrariar a vontade da sua mente e fazer a atividade difícil. Mas é muito mais trabalhoso você seguir essa rota do que você facilitar a sua mente a tomar a decisão certa. Que foi o que eu fiz. Eu facilitei a minha mente a tomar a decisão certa, cortando o videogame, cortando o meu vício de uma vez por todas. E como que eu fiz isso? Simplesmente eu cortei pela raiz o que estava me prejudicando. Então, muitas vezes as pessoas tentam encarar o problema como, como uma doença. Só que, na verdade, o problema é um sintoma. Você tem que ter a visão de identificar o que realmente é a doença. Então, no caso, o videogame seria os sintomas, eu procrastinar seria os sintomas, eu deixar de fazer coisas úteis para ficar jogando seriam os sintomas. Então, você não trata o sintoma, você trata a doença. Então, o que eu fiz no caso do videogame foi tratar a doença, chegar na raiz do problema e cortar a raiz. Nesse caso, o que eu fiz foi desinstalar tudo, desinstalar tanto os jogos, tanto os launchers dos jogos. Ou seja, desinstalei Steam, desinstalei Epic Games, desinstalei tudo. Só de eu fazer isso, nunca mais eu joguei. Já tô aí há 4 meses sem jogar, porque eu simplesmente cortei o meu hábito pela raiz, cortei o meu vício pela raiz. Eu desinstalei tudo e nunca mais eu joguei. Então, corte, se você tem algum vício e se você deseja cortar esse vício de uma vez por todas, tenta encarar ele como um sintoma e tenta, assim, olha de uma forma ampla e tenta identificar o que é o verdadeiro problema, qual é a verdadeira doença que você quer tratar. Tem até um exemplo que eu separei aqui, que é normalmente quando a pessoa quer parar de fumar, fumar cigarro, por exemplo. A gente vê muito por aí a galera recomendando trocar, não não se concentrar em parar de fumar, não o ato de parar de fumar, mas sim o que te leva a fumar. Então, na verdade, eu não vou usar esse exemplo de fumar. Vou usar exemplo de bebida. Uma pessoa que é viciada em bebida, um alcoólatra. O cara não vai chegar aqui em casa, abrir uma lata de cerveja e começar a beber. Normalmente quem é alcoólatra bebe em bar, bebe com os amigos. É muito difícil você ver um alcoólatra bebendo sozinho em casa, sem contexto nenhum. Se esse for o caso, é bem mais difícil tratar. Mas se for um caso mais comum, que é o cara bebe em bar com os amigos, beber na verdade é um sintoma.
verdadeiro problema dele é ir para o bar com os amigos. Então, se ele quer parar de beber, ele tem que se concentrar em parar de ir para o bar. Consegue entender essa analogia? Então, ele não está focando no sintoma, que seria a bebida, ele está focando no problema. Então, se essa pessoa quer cortar esse vício, ela deveria parar de frequentar bares. E, por consequência, ela iria parar de beber. Então, resumindo o vídeo, se você está se esforçando muito, se você está gastando energia para fazer alguma coisa, para fazer algum projeto, para estudar, para trabalhar, e mesmo assim você não está tendo resultado, você está tendo resultados medíocres, muito possivelmente você está com um problema de distração. Você está se distraindo com alguma coisa e o seu papel é identificar essa distração e cortar ela. Então, voltando para aquele exemplo, né, da doença, identifica a distração, enxerga como se fosse um sintoma, abre o escopo do problema, começa a enxergar de forma ampla e identifica onde está a raiz, onde está a doença e trata a doença, corta a raiz, vai realmente no fundo do negócio, no fundo do problema. E dessa forma você vai diminuir a sua procrastinação, você vai se tornar mais produtivo e você vai conseguir finalmente ter os resultados que você deseja. Finalmente, o seu esforço e a sua energia vai valer a pena e você vai deixar de desperdiçar tempo, energia, esforço que antes você estava trabalhando em alguma coisa, estava estudando para alguma coisa e não estava dando certo, porque você estava se distraindo com algum vício seu. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, manda para algum amigo seu e até a próxima.